O 474, ele é percebido desde que ele sai do Santa Bárbara, mas não só pelo letreiro, né? Ele também é percebido pelas pessoas que viajam no teto ou pela janela e pelo barulho que ele gera. Então, toda a sua chegada após túnel, porque sai aquele barulho do túnel, é bem explosão, bem Big Bang, assim, da Zona Norte da Zona Sul, e é, de certa forma, percebida como uma ameaça existencial. Ele segue sob suspeita até que ele finalmente é parado no último túnel antes da praia, propriamente dita, que é o guichê de imigração da polícia. Bem, nesse ponto de checagem, invariavelmente, todos os homens, que são majoritariamente negros, são retirados do ônibus, eles são revistados, e aí eles têm que provar que eles têm emprego, e eles exigiam, tipo, carteira de trabalho. E que pressuposto é esse? Quem vai pra praia com carteira de trabalho, sabe? E, bem, uma vez que eles conseguem passar a blitz, eles chegam à Praia Prometida, a Copacabana, e o ônibus vai começando a esvaziar, mas ele só esvazia mesmo em Ipanema. Mas a partir do momento que ele entra em Copacabana, ele é seguido pelos grupos contra assaltos. Sai um post, assim, o 474 acabou de entrar, e aí a cada esquina vai tendo atualizações e fotos do ônibus sendo seguido em tempo real das varandas de Copacabana. Parece que o bairro se torna... O bairro controlado, que eles realmente desejam, é esse bairro virtual. E aí o bairro real, eles perderam. Um motorista do 474, conhecido como Linha do Inferno, no Rio de Janeiro, contou ao arquiteto Gabriel Weber que, se a previsão do fim de semana é de sol, ele começa a meter ao prazolam um ansiolítico já na quinta. O Gabriel, convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa, é autor de 474 Jacaré Copacabana. O livro é resultado da dissertação de mestrado dele na Universidade do Porto, em Portugal, e a partir de um olhar de dentro do 474, tenta entender o Rio de Janeiro e as suas desigualdades. O ônibus liga o que ele chama de bairros cativeiro da massa falida da Zona Norte a uma Zona Sul com um microclima mais ameno, que abriga as praias das pessoas de bem, e onde toca João Gilberto. O túnel que liga os dois rios, o Gabriel diz, é como um portal místico, e depois de cruzá-lo, com jovens surfando em cima do ônibus viajando nas janelas, o 474 provoca um Big Bang da Zona Norte na Zona Sul. Para ele, por outro lado, esse corte que marca a urbanização carioca não gera uma cidade partida, e o próprio 474 é um dos vetores que costuram os vários fragmentos do Rio de Janeiro. Na nossa conversa, o Gabriel diz que não ignora os problemas de segurança relacionados à linha, mas defende que é preciso lembrar as condições de vida dos moradores dos bairros precários da Zona Norte e a elite segregacionista da Zona Sul, que vê as praias como espaços de uso exclusivo. A gente também falou sobre as questões de gênero e racial que se manifestam no 474. E o Gabriel contou algumas histórias que ele presenciou, como um homem que desrespeitou o código de ética da linha roubando uma moradora da Zona Norte e acabou jogado para fora do ônibus. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Bom, eu tenho que dizer que eu gostei muito do livro, né? Porque é um livro bem curtinho, que se lê de uma vez, né? E acho que o que mais me chamou a atenção é esse movimento que você faz, né? Do micro para o macro, digamos, né? É uma linha de ônibus entre centenas que existem no Rio de Janeiro, né? Que você apresenta como símbolo, como expressão, né? De uma cidade super desigual, super violenta, partida entre a Zona Sul e a Zona Norte. Então, para a gente começar, eu queria te pedir para situar um pouco, né, para quem não é do Rio, o que é o 474, né, porque ele é conhecido como Linha do Inferno. Um prazer estar aqui, Eduardo. Eu sou muito fã do Ilustríssima Conversa, então bom, eu estou um pouco tiete. Bom, o trabalho parte justamente disso, de apresentar o 474 para aqueles que não conhecem, mas mesmo para aqueles que conhecem, apresentá-lo sob uma outra perspectiva. Mais do que sob uma outra perspectiva, porque sobre uma outra talvez seja muito restritivo, sobre outras perspectivas, né? Porque ele é várias coisas ao mesmo tempo, ele tem muitas dimensões sobrepostas. O 474, como você bem disse, é só uma das milhares de linhas do Rio de Janeiro, que já foram até reduzidas por um processo de racionalização. E ele, eu diria que é das linhas das caravanas do verão, a mais estridente, ou a mais histriônica, ou pelo menos a mais conhecida. Bem, o 474 durante os dias de semana é uma linha comum, é uma linha ordinária da cidade que leva trabalhadores pobres do Jacarezinho e do Jacaré, e da Zona Norte como um todo, desse recorte da Zona Norte do Rio, que passa por São Cristóvão e tudo mais, para a Zona Sul e para o centro da cidade, nos empregos no setor terciário. E aí, durante o final de semana, a sua função social, por assim dizer,
eu ia dizer até é alternada, porque os mesmos usuários que vão para o trabalho durante os dias de semana vão para a praia, utilizam da linha para ir à praia. Os usuários e os filhos dos usuários, principalmente, que são os jovens. E é a partir daí que ela se torna um problema de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Ela é vista como um problema de segurança pública da cidade, né? Como o cavalo de Troia contra a Praia da Gente de Bem de Ipanema, né? Essa instituição da praia sagrada do Sábado de Sol. Uhum. E eu pegava a linha, porque eu sou da Zona Norte do Rio. É isso que eu ia te perguntar, na verdade, porque isso é uma coisa que aparece logo no prefácio do livro, né? Porque o Thiago Coelho, repórter da Piauí, escreveu um prefácio muito bom. Ele te chama de pesquisador, testemunho ocular e flaneur ao mesmo tempo do 474, né? E tem uma frase muito boa dele, né? Ele te define como um Marco Polo, né? A figura histórica, não a fabricante de ônibus, da zona da Leopoldina, que conheceu a cidade embarcado no veículo mais controverso do verão carioca, né? Então, queria te pedir para explicar um pouco, né? Essa sua relação com o 474. Eu sou da Zona Norte do Rio, do Riachuelo, que é um bairro que também eu me senti responsável por pôr no mapa, porque ele é um dos bairros do Rio de Janeiro que são atravessamentos, tanto é que eu tinha que explicar onde era o Riachuelo, numa escola. E aí eu comecei a abrir, né, a abrir a escala. Falei, é um bairro que fica entre São Francisco Xavier e Engenho Novo. Aí as pessoas não sabem onde são esses dois. Aí eu tenho que abrir mais e falar, é entre o Meier e o Maracanã. Mas entre isso tem tipo 5 quilômetros de zona de massa falida da cidade. É até bom usar massa falida, porque é uma figura jurídica, né? Mas é realmente assim uma massa falida. Só que, de certa forma, eu sou do Riachuelo e eu estudei numa escola pública de excelência, que é o Pedro II. Eu não sei se a forma do Pedro II ultrapassa o Rio de Janeiro, mas é uma escola federal. Acho que é bem conhecido. Que tinha muitas greves. Quando as greves caíam já no ensino médio, a minha mãe achava que eu ficava muito tempo à toa em casa e ela me cooptava para ser office boy do escritório dela. E aí ela me enchia de apólice e me mandava despachar a apólice em Copacabana dos clientes dela de 474. E aí eu conheci o 474, mas o 474 no tempo de trabalho, né? Que é o dia de semana, que é o da ordem da rotina. E aí, a partir do momento em que eu entrei na UFRJ, que eu fiz 2 anos e meio, até pegar fogo, eu descobri os finais de semana do 474, porque eu precisava fazer trabalho na Zona Sul, porque a UFRJ ela abrange um aspecto mais largo da cidade, né? Em termos de dinâmicas, do que o Pedro II. E aí, a Faculdade de Arquitetura ainda continua sendo muito elitizada, e a maioria dos trabalhos era na Zona Sul, e eu precisava ir para a Zona Sul nos finais de semana de 474, e aí eu conheci a outra faceta do 474. Não que eu diga que eu conheci, porque eu já, de certa forma, como meus pais assinavam o Globo, eu já conheci uma outra parte do 474. Chegava segunda-feira de manhã pelo entregador. Mas eu também... O Thiago diz que eu sou Marco Polo e flaneur. Flaneur eu acho um pouco mais complicado, porque o flaneur pressupõe que você entra e sai quando você quer, né? E tem uma certa deriva, que o 464 não permite muito, nem... porque é uma linha, né? E tem trajetos bem delimitados e tempos bem delimitados, mas porque tem um controle externo rígido sobre ele que não permite justamente o flanar por aí. Então, tem um objetivo muito claro, que é chegar à praia e sair desses bairros cativeiros de massa falida da Zona Norte. Eu confesso também que esse trabalho só foi possível por eu conhecer o 474 de dentro, mas também pelo privilégio que eu tive de estudar nessas instituições, né? E acho que isso cabia definir no livro também, que a Zona Norte não é só essa massa falida, né? E que existe uma forma de produzir conhecimento a partir dela. E conhecimento com um rigor, mas que não é um rigor... não precisa ser um rigor frio, né? É um rigor a partir do cotidiano, mas com um certo distanciamento. E aí acho que realizar esse trabalho me obrigou a ter uma distância desse ônibus que eu conhecia desde os 16 anos, dos 15 anos, sabe? E aí você fez esses 2 anos e meio na UFRJ e foi estudar em Portugal, é isso? Eu fui, eu queria, tudo indicava que eu sempre fui muito certinho, né? Então eu entrei na UFRJ, sei lá, eu fiz matrícula, eu tinha 17 anos. E aí teve um incêndio, antes do Museu Nacional ainda, porque a UFRJ ela é pautada por grandes incêndios em prédios históricos. Eu acordei um dia, numa terça, e aí o JTV estava dando um incêndio na Faculdade de Arquitetura, eu tinha prova, eu falei assim, nossa, será que vai ter prova? Sabe? E aí, não teve prova, a gente ficou sem aula uns 5 meses. Não, desculpa, minto. 3 meses. E aí, quando voltou de uma forma muito mais precária. Então, ficou muito complicado. Eu tinha plano de transferir pra USP, só que aí tinha FUVEST, e eu já tava 2 anos e meio, sei lá, que era uma mitose, sabe? Não ia apontar isso. Eu tive não condições. E aí eu abri também, mais uma vez, o Globo, e aí tava no Globo que a Universidade do Porto aceitaria Enem.
E aí foi um processo bem moroso e burocrático, mas deu certo. E aí eu voltei ao primeiro ano. E aí você foi fazer o seu mestrado, era isso que eu queria te pedir para explicar um pouco melhor, né? Como o 474 virou o objeto da sua pesquisa de mestrado? Então, quando eu entrei na FRJ, em 2015, foi antes dos Jogos Olímpicos, mas foi bem tudo em paralelo, concomitante. A Prefeitura do Rio instaurou um plano, que era um plano de racionalização das linhas de ônibus, e aí ela ia cortar o 474 no centro da cidade, ponto, acabou. E aí eu fiquei pensando que toda aquela história que eu já tinha observado do 474, aquilo ia acabar. Tipo, a única... É isso. Se o Rio de Janeiro virasse uma cidade submersa e os escafandristas chegassem no arquivo do Globo, eles só iam encontrar as matérias de segunda-feira do caos do 474. Então, todas aquelas dimensões que eu tinha acesso, morreria como história da cidade, sabe? Aí, eu comentei isso com uma professora da UFRJ e falei assim, putz, acho que eu quero fazer meu trabalho de conclusão sobre o 474. Mas isso estava no primeiro período. Ela falou, não conta pra ninguém, fica quieto e segue a sua vida e guarda. Mas aí, então, eu nem sabia como eu faria, sabe? Enquanto arquiteto, os arquitetos, pelo menos, são compelidos a, no final do curso, produzir projetos que vão salvar o mundo, que acho uma coisa... Vi que era uma coisa um pouco delirante, sei lá, porque quando você pensa assim, vou fazer o meu trabalho final sobre o 474, só porque desenhar o que é um terminal, ou um Sesc no Jacaré, sabe? Não é essa, não parte disso. Mas demorou até eu me dar conta disso. E aí, assim que eu comecei... Bem, aí eu me mudei para a Europa, e lá eles não usam graduação, eles usam mestrado integrado, que são ciclos integrados da União Europeia. E a minha dissertação, eu desde sempre falei que com as minhas duas orientadoras portuguesas queriam 474, foi até bom porque elas me davam certo distanciamento do objeto, porque elas mal sabiam o que era o 474. Não faziam ideia do que não, era. E elas são super arquitetas, sem querer atribuir qualquer juízo de valor nisso. Elas são super arquitetas de projeto, então eu tinha realmente que explicar por desenho como era o 474. E acho que isso foi uma belíssima mais-valia de distância e de tentar me fazer entender, fazer o objeto claríssimo, o mais claro possível. E aí eu vi que, na verdade, não era eu que deveria conduzir ou impor qualquer tipo de metodologia, né? A própria pesquisa no 474 me mostrou como eu deveria retratá-lo, né? Então foi uma construção ajustável. Basicamente, eu só fui o vetor pelo qual o 474 me usou como pessoa que vai representá-lo, sabe? Eu não tinha ação sobre ele. Né? E você discute a linha a partir de dois cortes principais, né? Você já falou aqui um pouco do corte temporal. Eu queria que a gente tratasse um pouco do corte espacial também, né? Primeiro é aquele trajeto, né? Entre o ponto de partida da linha, no Jacaré, o trecho que você chama de Viadutópolis, né? Os nomes que você cria são muito bons também. E a passagem, né? Um termo que você usa também, que é o túnel que separa a Zona Norte da Zona Sul. Então, você pode descrever um pouco o que é esse trecho, quais são as características do ônibus, né? O que acontece lá, porque você documenta muito bem, né? O que acontece em cada lugar da linha, né? É uma coisa muito particular. Bem, o Sábado de Sol ele é só um dos tempos do 474, né? E aí, antes, o livro, né, é enfocado sobre o Sábado de Sol. Ele tem breves explicações que situam o Sábado de Sol dentro da estrutura anual do 474, por assim dizer, ou mesmo da semana. E aí, esse trajeto do Sábado de Sol, que sai do Jacaré até Ipanema, que dura 1h10, 1h20, que é o tempo de leitura do livro também, mas que... Bem... Vamos deixar no ar se é proposital ou não. Até porque eu acho que dificilmente daria para ler um livro no 474 no Sábado de Sol. Ele demonstra os vários cortes da cidade, mas que esses cortes não geram cidades fragmentadas. Ou melhor, eles são cidades fragmentadas, mas que são costuradas pelo 474. Então, essa visão de cidade partida, que ela parece que tem um muro onde as coisas não se comunicam, ela cai a partir do momento que você tem um vetor que une e costura tudo pela linha, né? E aí é justamente ir contra essa figura bidimensional da linha, né? Que liga um ponto ao outro abstrato. Aí, a partir do Sábado de Sol, eu explorei, ou melhor, ficaram claros episódios cíclicos e recorrentes da rotina do ônibus. E essa ciclicidade ficou evidente tanto pelo acervo de hemerotecas do Jornal do Brasil, do Globo, pela experiência que eu tinha desde adolescente e pela confirmação que eu fiz, porque eu peguei o ônibus durante um mês inteiro de fevereiro de 22. E aí, bem, os motoristas viraram meus amigos, não precisava mais pagar passagem, foi ótimo. E aí eu percebi que tudo era cíclico, assim. Então, essa viagem é uma viagem que não tem uma data específica. A data específica é o Sábado de Sol, que é um dia genérico, mas é um dia tipo.
Onde tudo pode acontecer, mas também nada pode acontecer. Então, esse ônibus sai do Jacaré e ele percorre 4 cenários principais do Rio de Janeiro até a Praia Prometida. Assim, o Eldorado, que é a Ipanema. Não é Copacabana, é Ipanema. Copacabana é muito diferente de Ipanema em termos de hype e de desejo, né? Desejo bossa nova, de pertencer à cidade. Ele começa no Rio de Janeiro, que é o inferno, que são esses bairros do qual eu faço parte, que é o Riachuelo, São Cristóvão, Benfica. São bairros cuja estrutura é organizada é até forte de dizer, que são sufocados pelos muros, né? Pelos muros dos trens da Central do Brasil, pelos muros das empresas que faliram, pelas barricadas do Comando Vermelho, pela falta de qualquer tipo de sombreamento à espera do ônibus e de qualquer curso d'água balneável, seja piscina, seja rios ou praias, mas porque a Zona Norte do Rio tem praias. Só que elas são praias mortas que elas dão pra grande latrina metropolitana, que é a Baía de Guanabara. Aí, a partir esse primeiro cenário é onde o ônibus enche. E esse cenário termina justamente no ponto de saturação do veículo, que é a passagem do Pedregulho, que é o Largo do Pedregulho, que divide Mangueira e Tuiuti, que é quando a favela desce inteira para um módulo só de ônibus, que é uma coisa onde cabem 6 pessoas sentadas e que atendem, acho que são 40 mil moradores, nesse trajeto uníssono para a praia. E é a partir desse momento em que o 474 vira, sob uma perspectiva da Zona Sul, o cavalo de Troia, porque ele é completamente dominado mesmo. Esse domínio se exerce até pelo trajeto que é imposto ao motorista do veículo, que não é o trajeto que está na prefeitura, é um trajeto mais curto, justamente porque ele vai para a praia. E também pela alteração do letreiro, que geralmente ocorre, porque eles pedem para pôr garagem ou especial, de modo a ele não parar. Então, enfim. Mas então, tudo isso precisava ser escrito, porque são coisas que acontecem na cidade e que ficariam à margem. Bem, aí a partir desse momento o ônibus entra numa terra de ninguém, que é uma terra que é a Vila do Tópolis, que é o grande nó metropolitano da cidade, que pega as saídas da Ponte Rio-Niterói, da linha vermelha, do túnel Rebouças, que foi uma zona demolida desde o plano do Doxíades, que é um urbanista grego, contratado pelo Lacerda nos anos 60 para fazer os planos de crescimento da Guanabara até o ano 2000, assim, uma coisa... É um projeto bem vigoroso e até autoritário de implantação de infraestruturas e cujas margens dos viadutos são completamente mortas, ou seja, não tem cidade, é uma cidade aberta, sabe? Rio, cidade aberta. E é a partir desse momento, como é um descampado gigantesco visto a partir de viadutos e visto a partir da Quinta Marcha, que é muito importante também, onde o ônibus consegue ver o Cristo Redentor, que ainda está do lado de lá, mas que é assim, o Rio de Janeiro existe. O Rio de Janeiro para onde vamos existe. E aí até o cruzamento do túnel de Santa Bárbara, nesse trajeto específico, que é o portal místico entre os dois rios, né? Mas é o portal de costura, justamente. Aí, cruzando esse portal místico, que é justamente onde os jovens sobem no teto por surf rodoviário, e é justamente isso, era relacionar toda essa escala de cidade aberta ao domínio do veículo, né? Tem uma questão antropológica de você dominar quem te oprime. Assim. O ônibus cruza e chega à Zona Sul, onde o ar já é mais fresco, e isso realmente tem um microclima próprio, onde toca João Gilberto. E chega à Zona Sul, Laranjeiras, mas é uma Zona Sul B, assim, porque é uma Zona Sul, de certa forma, um pouco decadente, onde as praias também são imundas, pelo menos eram. Tem uma ou outra que agora já salva, desde 2024, porque o Rio Carioca foi desviado, mas que não interessa a ninguém. Então, tipo, tanto pro 474 quanto para as pessoas que moram ali, era melhor se o ônibus não passasse ali, tá? Então é passagem mesmo, é apenas um trajeto obrigatório. Até porque o 474 desvaloriza imóveis por onde ele passa, e principalmente onde ele para. E é a partir desse momento em que um ônibus é percebido como estrangeiro na cidade, sabe? E que se formam alertas da sua presença, né? Porque o 474, ele é percebido desde que ele sai do Santa Bárbara, mas não só pelo letreiro, né? Ele também é percebido pelas pessoas que viajam no teto ou pela janela e pelo barulho que ele gera. Então, toda a sua chegada pós-túnel, porque sabe aquele barulho do túnel, é bem explosão, bem Big Bang, assim, da Zona Norte e da Zona Sul, ele é, de certa forma, percebida como uma ameaça existencial. Ele segue sob suspeita até que ele finalmente parado no último túnel antes da praia, propriamente dito, que é o final do cenário também, que é a passagem, que é o guichê de imigração da polícia, que fica na entrada do túnel que vai para Copacabana, entre Botafogo e Copacabana, e que estabelece uma coisa meio esquisita, do ponto de vista arquitetônico mesmo, que são vias expressas, né? Porque a questão da praia no Rio de Janeiro é que o desenho metropolitano é feito para congregar a todos na praia,
é repetidamente dito como o espaço mais democrático da cidade, porque você não tem que pagar para entrar, mas como a chegada até lá não é democrática e tem uma série de impedimentos que tentam abortar a sua ida para... Bem, nesse ponto de checagem, invariavelmente, eu presenciei várias vezes ao longo desses anos. Eu nunca fui retirado do ônibus, mas todos os homens, que são majoritariamente negros, são retirados do ônibus. Eles são revistados, e aí eles têm que provar que eles têm emprego, o que era uma coisa muito esquisita quando eu fiz a pesquisa, porque era o final daquela recessão pós-pandemia. Eles exigiam, tipo, carteira de trabalho, que é um documento anacronicamente em forma de passaporte. E quem no Jacaré tem carteira de trabalho, porque que pressuposto é esse? Né? Mas quem tem emprego formal... Quem anda com uma carteira de trabalho? Quem vai pra praia com carteira de trabalho, sabe? As pessoas vão... É isso, no 474 as pessoas vão sem camisa e de short, sabe? Elas não vão nem com o dinheiro da passagem porque elas não têm, então é isso. E a falta do dinheiro da passagem de volta também implicava você ser encaminhado pra delegacia, porque se você não tem dinheiro pra voltar... Primeiro que pressupõe que você não é dali, né? Vamos começar desse problema. Mas se você não tem dinheiro pra voltar, eles pressupõem que você ia dar calote de novo ou que você fosse roubar alguém pra voltar, sabe? Uma coisa estúpida. E aí, você sai desse espaço abarrotadíssimo do ônibus pra caçamba de um camburão. E aí você vai até a delegacia da Hilário de Gouveia, que é em Copacabana, onde... E todos esses espaços, eles só são possíveis de ser articulados por desenho, né, Eduardo? Porque, por exemplo, eu só sei disso, que eles vão pra delegacia da Hilário de Gouveia, porque eu quase fui assaltado uma vez, e aí eu também fui para a delegacia da Hilário de Gouveia, no no pôr do sol, que é às 6, e às 8 é quando os menores são liberados. Então, tipo assim, de uma delegacia que é uma estrutura do início do século XX, ou seja, não é uma delegacia dessas modernas, acho que saíram 40 menores de uma carceragem, sabe? Então, tem todas essas relações de metro quadrado, corpo, espaço, que só são possíveis de ver pela arquitetura, né? E, bem, uma vez que eles conseguem passar a Blitz, eles chegam à Praia Prometida, a Copacabana, e o ônibus vai começando a esvaziar, mas ele só esvazia mesmo em Ipanema. Mas a partir do momento que ele entra em Copacabana, ele é seguido pelos grupos. O Rio de Janeiro tem vários grupos de bairro contra assaltos e de segurança, assim, vigilância comunitária. Um dos principais desses, quando a pesquisa estava em curso e ainda era ativo, era o Copacabana Alerta no Facebook. E assim, o ônibus entrou em Copacabana, sai um post, assim, o 464 acabou de entrar, e aí a cada esquina vai tendo atualizações e fotos do ônibus sendo seguido em tempo real das varandas de Copacabana, ou das sacadas. E é tudo muito esquisito, porque parece que o bairro se torna... O bairro controlado, que eles realmente desejam, é esse bairro virtual. E aí o bairro real, eles perderam. E dessa dualidade tem aquela foto magnífica da repórter do UOL, Lola Ferreira, da motociata do Bolsonaro no 7 de setembro, que é justamente na Barata Ribeiro, e aí um 474, lotada, abarrotadíssima, provavelmente já com as janelas pro chão. Porque é isso, o 474 ele começa a gritar, né, no verão. Só que o verão, com o aquecimento global, começa em julho, agosto, sabe? E vai até maio. Então é um fenômeno cada vez mais anual no Rio de Janeiro. E aquelas senhorinhas reaças de Harley Davidson do lado do 474, é magnífico, assim. Gabriel, eu fiquei pensando, né, lembrando, acho que foi 2010, se eu não estou enganado, tinha um projeto de construção de uma estação de metrô em Higienópolis, um bairro nobre aqui de São Paulo, né? Teve uma manifestação de moradores contra a construção de metrô no bairro, e tem a frase de uma moradora que ficou muito famosa, né? Que ela disse que precisava evitar a vinda de gente diferenciada para Higienópolis, né? Que é um pouco o mesmo raciocínio. Queria te pedir para falar um pouco sobre esse tipo de atitude, né? O que ela diz a respeito das desigualdades das cidades brasileiras, um pouco do comportamento da elite, né? Que relação se consegue estabelecer? É uma elite bem segregacionista, e isso é bem visível no 474 sob dois aspectos. Só um outro antes mais contemporâneo, que eu não sei se vocês viram, mas agora tem protestos no Leblon porque os apartamentos de 70 metros quadrados são uma ameaça. Então tem várias faixas, tipo, Leblon sempre ameaça, querem acabar com o Leblon, enfim. Mas o 474, quando se propôs a racionalização, o corte dele na Candelária, no centro, não conseguiram, porque ficou bem evidente que era uma atitude segregacionista, mas mesmo assim atingiram uma espécie de meio termo, meio do caminho, que não chega a ser um meio geográfico, mas o 474 ia até o Jardim de Alá, que é a divisa do Leblon com Ipanema. E aí ele cortava Ipanema inteira até chegar ao Jardim de Alá e voltava para o Jacaré. Com a racionalização, o ponto final dele foi transferido para uma zona onde as malhas de Ipanema e Copacabana se encontram. E aí, se você olhar no Google, é uma coisa muito confusa, porque elas não são perpendiculares, então fica uma coisa meio desarticulada.
e ele foi transferido para Copacabana. E aí, nesse processo de transferência, isso também foi uma disputa, porque Ipanema não queria ser copacabanizada, e existe esse neologismo, que é a copacabanização de Ipanema, que é o grande risco urbanístico da Zona Sul. Mas Copacabana também não queria o ponto final do 474, porque confirmaria a sua decadência, assim, como grande bairro popular de praia, por assim dizer. Mas, assim, muitas aspas. Popular é bem... bairro mais popular do que Ipanema. Então, para preservar o hype de Ipanema, ele foi transferido para essa zona super controlada de grade tubular e no qual você só tem um caminho para ir para a praia, né? E aí, em termos de vigilância da polícia, é muito mais fácil do que você dispersar, do que você permitir que você tenha 2 km de Ipanema à disposição de escoamento. Então, tem isso e também tem um aspecto de... essa parte do horário, né? Do horário proibitivo, autoproibitivo. Que é, durante os finais de semana, o que a pesquisa também descobriu é que os moradores da Zona Sul, eles só vão à praia até as 9 da manhã, e depois eles só voltam às 8. Assim, justamente por causa do 474. E o arpoador se torna uma zona proibida para eles, porque é justamente essas questões de espaço. Por mais que a gente diga ponto final, isso se expande, né, em termos territoriais. Então, toda essa zona que sai do metrô da General Osório até o ponto final do 474, que dá no posto 6 de Copacabana, é um grande ponto final. É porque a praia no Rio é segregada, né? Não autoimposto, mas tipo, pelas comunidades. Tem a Zona Sul Saúde, do posto 10, depois os maconheiros, os gays, e depois vem o ponto do 474, que é o ponto das caravanas do verão, que é o posto 8 do Arpoador, e que é visto como a grande praia, abro aspas, dos farofeiros e favelados, uma zona assim de exclusão, não vá, linha direta, justiça, sabe? Tipo, Gotham. E tem uma coisa que se aponta no livro, né, que existem essas tentativas de impor uma ordem excludente na cidade, né, mas que elas nunca se concretizam por completo. Você cita, né, a entrevista aqui no Ilustríssima Conversa do Simas, né, Luiz Antônio Simas, e ele fala justamente, né, sobre como as pessoas subalternizadas no Brasil driblam, né, isso que ele chama de projeto de extermínio. Então, queria te pedir para falar um pouco, né, sobre como o 474 ajuda a pensar, né, sobre essas formas de resistência, esse uso da cidade que é muito diferente do que foi planejado oficialmente, né? Bem, o 474, por ser um fenômeno cíclico, ou por ter se mostrado um fenômeno cíclico, eu já não consigo enxergá-lo como uma tentativa de um escape à cidade, mas eu acho que ele desenha com a lógica de exclusão da cidade. Então, tipo, ele já é esperado e toda essa roça do verão já é contabilizada. Tipo, por exemplo, as manchetes de segunda-feira do Globo, elas funcionam quase como um obituário. Elas estão prontas e aí, pra mim, eles só atualizam os valores de prejuízo, o número de ônibus depredados e o número de menores apreendidos. Mas, tipo, a manchete tá pronta e aí eles mudam de semana pra semana do verão, mas tá pronto. E então, eu acho que entra nessa dubiedade brasileira, que é você quer segregar, mas você não pode dizê-lo explicitamente. Então, você tem que permitir que isso aconteça. E aí, você finge que reprime. Mas, mesmo assim, isso acontece. E acaba que o esforço todo é justamente desses corpos que querem ir à praia, sabe? Recai sobre eles todo o funcionamento dessa engrenagem, de certa forma. Porque, de certa forma, a polícia joga parada, né? A Operação Verão, por assim dizer, joga parada. A Operação Verão, só pra situar, é a operação que as forças de segurança do Rio de Janeiro estabelecem assim que o clima-tempo diz que vai fazer sol na quarta-feira. Então, tem quarta-feira... na verdade, sempre na primeira onda de calor que começa em setembro, assim, Operação Verão. E as blitz que você mencionou fazem parte da Operação Verão. Fazem parte da Operação Verão. Uhum. Obviamente vão segregando aspectos mais refinados, assim, de exclusão. Por exemplo, Cláudio Castro tinha imposto uma medida que era... você poderia retirar menores preventivamente dos ônibus, sabe? Sem flagrante. E aí teve um ano também que o Ministério Público teve que impetrar um habeas corpus coletivo preventivo, sabe? Pra ir à praia. Uhum. E aí acho que isso que precisa ficar explícito é que o livro não ignora que não existem arrastões e problemas de segurança vinculados ao 474. Mas é necessário entendê-los, assim, sob um aspecto mais alargado obviamente com uma de desenho metropolitano. E aí de desenho mesmo, assim, onde essa pessoa mora, sabe? Ela mora numa casa de 14 metros quadrados no Jacarezinho, que é o bairro com o maior índice de tuberculose do Rio de Janeiro. Ela
trabalha 6x1, ou se não for 7x0, e na frente dela passa um córrego cheio de rato e um valão. Assim, tipo, qual é a opção dela quando faz 60 graus, quando a sensação térmica chega a 60 graus no Rio de Janeiro, sabe? É tomar banho de esgoto? Sim, tipo, existe essa opção. E ela também tá retratada no livro, porque a única opção do jacarezinho é tomar banho de esgoto quando chove. É isso. Eu, como arquiteto, ficava tentando arrumar uma explicação ou solução, mas eu vi que não me cabe só o fato de escrevê-la ou de articular essas várias dimensões da cidade que parecem que são muito isoladas. Já fazia parte de deduzir um projeto, né? Um projeto de arquitetura mesmo, não um projeto no sentido figurado ou metafórico. É um projeto de arquitetura que tem desenho, tem dimensão, tem matéria, tem tempo, tem controle e tudo mais. Controle de escala, sobretudo. E você fala também de uma ética interna da linha, né? Então tem duas categorias que não devem sofrer assaltos, o trabalhador e o fudido, né? E você encontrou um homem que atravessa esse código, né? Ele primeiro fica de olho no seu celular, não sei se foi esse caso que você foi parar na delegacia. Não, foi outro. Foi outro. E depois ele tenta roubar o cordão de uma passageira, né? Como foi essa experiência, né? O que você vê em relação aos roubos e esse código de conduta nos ônibus? Eu estava para pegar o 474 num pós-praia, saindo do arpoador. E aí tá aí o outro meu privilégio que me permitiu fazer essa pesquisa, né, frente às forças policiais. Eu sou branco, então, assim, eu tenho uma passabilidade Zona Sul imensa. E aí tentaram me assaltar justamente porque acharam que eu não fosse pegar o 474, porque eu fiquei até um pouco ofendido, mas, nossa, quem me dera morar em Ipanema. Bem, foi isso. Essa questão esse caso desse assaltante, que eu denominei o cara porque ele não me disse o nome. Eu cheguei pra fazer a pesquisa e aí eu dormi na casa de uma amiga no Maitá, que é na Zona Sul do Rio. Sábado, acordei, tomei café, e aí fui pra casa e pretendia começar a pesquisa só segunda-feira. Era um sábado nublado, nubladíssimo, 25 graus, inverno, né, no Rio de Janeiro. Falei, vou de 474, nada vai me acontecer. Por que isso? Eu também tava tudo bonito, porque eu tinha ido numa festa no dia anterior, e aí eu entrei no 474 meio-dia. Aí eu, destemido, fui sentar lá atrás, que é o Vale da Sombra da Morte, do 474, e aí esse cara, que tava descalço, ele tava no início de fissura. O 474 me ensinou a perceber comportamentos que você tem que ficar atentos, né? Tipo, você não pode ser o pesquisador National Geographic de biblioteca, né? Que você fica ali. Claro. Aí ele começou... Bem, eu tava tudo bonito. Aí ele me pediu pra ver as horas do meu telefone. Aí eu tirei. Era um telefone, assim... Era 2022, eu tinha um iPhone 5 muito quebrado. Tanto é que as fotos que estão no trabalho e no livro, elas são tiradas de máquina descartável. Não por uma escolha estética, mas é porque o meu telefone não dava pra fazer foto. E entrar com uma Canon no 464, tipo assim, não é nem por uma questão de assalto. É tipo, você não sabe, você não conhece o seu objeto, né, de estudo. E aí eu falei, olha, tá aqui. Ele reclamou que o telefone era velho. Eu falei, pois é velho, não sei o quê. E aí ele perguntou assim, você tem dinheiro pra me dar pra passagem do trem? Eu falei, não, eu entrei de Rio Card. Eu realmente entrei de Rio Card. E só tinha aquela passagem. Tipo assim, eu me enquadraria na categoria fudido do 404, porque eu era estudante ainda. Aí eu vi que ele ficou me olhando, assim, me medindo. Aí eu sempre ando com um caderninho vermelho no bolso, assim, e uma caneta. Aí eu falei assim, você quer me ajudar? Eu tô fazendo pesquisa sobre o ônibus pra me formar em arquitetura e tudo mais. Aí ele falou, tá, tudo bem, assim, mas não tá tudo bem, meio contrariado. Aí eu perguntei assim, você pega o 4 pra fazer o quê? Assim, senso IBGE. Aí ele, eu pego pra assaltar. Aí eu fiquei assim, ok. Nisso, as duas mulheres que estavam atrás de mim, uma com uma filha e outra solo. A que tava com o filho falou assim, não assalta não, porque é feio, eu já caí também, e aí as nossas mães sofrem humilhações, né, porque tinha aquela revista íntima e tudo mais, já ela descreveu. Aí falou, não, eu pego pra assaltar, eu saio do Pedregulho, vou até o ponto final em Copacabana, ando até o Leblon e volto, e sei que eu vou arrumar alguma coisa. Aí nisso ele levantou a camisa, eu achei que ele fosse puxar alguma arma, não sei o que lá. Mas ele só... E agora eu preciso ser um pouco gráfico na descrição, que é... Ele tinha um sobrepeso, assim, e aí ele levantou a camisa e aí tinha uma tatuagem. Sabe aqueles papiros do Word Art? Que tem coisa. Tinha um papiro tatuado naquele traço trêmulo. E aí tinha 157 tatuado em cima, que é o Código Penal para roubo. Aí assim, ai meu Deus. Essa menina que tava com a filha falou, não, sai dessa, tipo, um discurso moralizante, assim. E ela puxou um telefone gigantesco do sutiã dela, falando assim que eu comprei como suor do meu trabalho e tudo mais, e aí ele cresceu o olho pra cima do telefone dela. E isso eu com meu caderninho anotando, mas eu já tava sentado atrás, entre as duas. Aí, nisso, fui coletando os dados delas, que elas trabalhavam em turnos noturnos pra fazer os salgados da praia, uma outra tava vindo da casa da avó. E aí ele foi soltar. Nisso que ele foi soltar, ele
puxou o telefone dela, e aí eu nem isso já em Viadutópolis, ou seja, já cruzado o túnel, porque a gente tava indo da Zona Sul para a Zona Norte. E aí, ele puxou o telefone dela e saiu. Mas só que foi tão rápido que eu continuei sentado no meio, ela só me jogou a filha dela, eu segurei a filha dela, ela pulou do ônibus, pegou o telefone de volta e conseguiu correr de volta pro ônibus, em movimento, tudo isso em movimento. E foi o telefone, não foi um cordão? Não, calma, por enquanto foi o telefone. Tá. Aí, não, foi o cordão. Porque ela mostrou o telefone, e aí ele cresceu o olho, aí ela mandou ele tirar o olho do telefone dela. Teve isso. Braba. Aí ele puxou o cordão dela, ela desceu ali em frente a Estácio, que é na Presidente Vargas, é uma zona de ninguém de Viadutópolis. Ela desceu, eu com a criança no colo, voltou, e aí pediu pro motorista acelerar, porque tinha ladrão no ônibus. Aí ele ouviu que ela chamou de ladrão, e ele ficou puto, porque ele se sentiu ofendido. Aí ele voltou correndo, eu não sei como, porque ele era realmente assim, ele não era atlético, vamos supor assim. E pulou dentro do ônibus em movimento, e eles foram em luta corporal, e eu, assim, estático com uma criança no colo que eu nem conhecia, e a criança, tipo, olhando, porque era uma criança ainda bebê. E aí a menina que tava do meu outro lado também pulou por cima de mim, e aí foi dando soco neles, e eu essa porta do ônibus aberta também. Aí eles foram dando porrada, eu acho que dali até a rodoviária do Rio dá 5 minutos. E assim... E aí veio uma senhora também, falando assim, para com isso, enfim. E aí elas conseguiram chutar ele pra fora do ônibus. O ônibus em movimento também. O ônibus mas ali tem umas curvas, quando sai da Francisco Bicalho para pegar o rodoviário, ele reduz. Então foi exatamente ali. Tipo, o ônibus devia estar 20, sabe? Não tava... Também não é tão Kill Bill, assim. Aí... Elas conseguiram puxar ele de volta, o motorista finalmente fechou a porta. Acho que o motorista ia ser a próxima vítima de agressão delas, porque elas estavam, tipo, putas já com o motorista estava lesando. Assim, elas falavam assim, nem parece que é motorista do 474, porra. E aí, tudo num saque bem cariúcha, assim, tem que imaginar tudo isso. E aí, nisso, o ônibus parou no sinal, mas ele não voltou. E elas começaram a ameaçá-lo. Ameaçá-lo, não. Porque é isso, você não pode roubar dentro do 474. O 474 tem um código de ética que não se rouba fudido, né? E tanto é que eu sempre saí imune do 474, porque eu sempre pegava antes, né, no início. Então eu sempre fui visto como parte. Só a única vez que eu quase perdi foi quando eu estava externo na Zona Sul e eu não fui reconhecido. Mas... E elas começaram a falar que ia denunciar ele no Tancredo, que é uma parte do Jacarezinho que tem a boca de fumo principal, e que ele ia virar presunto no valão. E aí eu fiquei tipo assim... Aí eu devolvi a filha pra ela, né? E continuei a anotar. E elas foram contando a história da vida delas como se nada tivesse acontecido. E como se ela, tipo... Foi uma luta corporal tão grande que esse cara, ele tava... Eu acho que essa força toda veio já daquele ciclo de abstinência, em que as pessoas ficam muito fortes. Que ele deu um murro na parede do ônibus que, assim, eu pude... Porque é isso, eu tive que fazer todos os desenhos do ônibus, que eu não podia pegar um ônibus... pronto, da internet, que não correspondesse ao layout do 474. Então ele deu um murro tão forte na parede que a parede quebrou e eu pude medir a espessura da parede pra pôr um desenho. Então, assim, brabo. Isso faz pensar... Tudo pela ciência, né? Isso faz pensar muito, né, na questão de gênero do ônibus, né? Porque você já falou um pouco da questão de racial, né? De como isso se compõe, mais ou menos, né? Como os negros são mais visados pela polícia, coisas do tipo. Mas o transporte coletivo é sempre visto, né, por muitas mulheres como espaço de pânico, né? Porque é isso, você pode ser assaltada, você pode sofrer um assédio ou coisas piores, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, o que você observou, né, na linha, enfim, sobre esse prisma. O que eu percebi muito foi que nessa ida à praia, quem se encarrega de levar as crianças da praia é geralmente uma mulher que cobre a outra que a outra está trabalhando, sabe? Então, tipo, são grupos de vizinhas que se organizam e que se responsabilizam por grupos de crianças com a praia. Só que é isso, isso é problemático também, porque, obviamente, quando a gente diz sábado de sol, parece que tudo é uma massa contínua no 474. E aí, justamente, é quando se misturam, tipo, todo mundo tá no 474, é gangue de pivete, como diz na Zona Sul. Controlar essas crianças dentro de um ônibus, onde tem gente assaltando, e, de certa forma, resguardá-las, pôr elas na frente pra elas não verem, não sei o quê. Tudo isso faz parte de uma preocupação dessas mães, ou melhor, dessa mãe coletiva, né?
que leva as crianças à praia no final de semana. E aí, elas geralmente agora estão preferindo ir ao Flamengo, que é mais calmo, né? Que finalmente tá despoluído. Justamente pra tentar eximi-las de toda essa parte de violência tão explícita, assim. Que, assim, é uma coisa que não é como se as pessoas vivessem e não se dessem conta que aquilo é uma violência, sabe? E o próprio fato de ir... Só o ir à praia envolve uma violência de ir num ônibus super quente, lotadíssimo, sabe? Então, são várias dimensões da violência que as mães tentam resguardar as crianças de passar, o sufoco, né? Gabriel, a gente sempre fala de precarização do trabalho, né? Nos últimos anos esse debate foi dominado pelo avanço das plataformas, né? Uber, iFood, etc., que os trabalhadores não têm um vínculo formal com as empresas. Mas você mostra, né, outra face dessa questão, né? Os funcionários das empresas de ônibus, você apresenta, né, condições absolutamente terríveis de trabalho, né? O que você observou em relação a isso, né? Porque essa situação perdura há tanto tempo? Eu acho que essa situação, acho que a precariedade ela ficou explícita pra mim quando você, mais uma vez pelo desenho, acho que eu só consegui enxergar pelo desenho mesmo, em termos de articular, e tornar claro pelo desenho que é. Quando você pensa em ponto final, imagina um ponto, né? Assim, uma tag do Google Maps. Os pontos finais no Rio de Janeiro, eu acho que aqui também, em São Paulo, eles são marcados por um volume de fibra de vidro, que é a cabine do despachante. Essa cabine tem 1 metro quadrado. Esse é o espaço de trabalho dele. 1 metro quadrado de fibra de vidro embaixo de 40 graus de sol do Rio de Janeiro. Eu, obviamente, fui fazer entrevista com os despachantes. E, aliás, eu agradeço porque todos foram muito solícitos e falaram super, os motoristas também. E aí eu sentei foi a primeira entrevista até. Eu fui ao ponto final do 474, que foi perto da minha casa, fui a pé, na minha versão Riachuelo. E sem dinheiro nenhum no bolso, o que se mostrou depois não foi um problema, mas foi, enfim, eu não vou dar spoiler. E aí a despachante me convidou pra sentar, porque ela, obviamente, era já era uma segunda-feira, mas era assim, uma segunda-feira de 45 graus. E ela não estava no volume dela, tanto eu até achei que tivessem extinguido esse cargo, mas na verdade ela estava sentada numa cadeira de bar emprestada que ficava contígua, de uma forma mais fresca. E ela me chamou pra sentar, e aí a gente fui fazendo o questionário que eu tinha preparado com ela e tudo mais, mas umas questões assim, quantos ônibus são por hora, né, tipo, como é que é a escala. E aí eu fui percebendo assim, mas onde é que a senhora faz? Tipo, aí eu vi que ela tava bebendo uma garrafa d'água super congelada, daquelas de litro, e isso era tipo 3 da tarde. E ela tava trabalhando desde o início da tarde, então, tipo, essa garrafa tava já quase no fim. Mas como é que você vai beber água? Ela falou assim, eu trago 2 dessas de casa, e obviamente sempre com uma toalhinha a tiracolo, que é a característica principal dos trabalhadores rodoviários do Rio de Janeiro, e pra fazer xixi. Aí ela falou, a gente tinha uma cabine química, mas aí levaram 3 vezes, levaram pro baile funk do Jacarezinho, e aí desistiram de pôr. E ela tava com o telefone, que ela precisava pra trabalhar, mas você carrega isso aonde? Porque a cabine de fibra de vidro, ela não tem ponto elétrico, né? Aí ela falou, não tem, mas mesmo que tivesse, roubaram os cabos. Porque o Jacaré tem muito ferro velho. E aí, a Cracolândia da cidade fica no Jacarezinho. Então, muitos desses cabos são derretidos, são roubados, derretidos, tira cobre, e aí vende, compra crack já no... Tanto é que o 474 também é conhecido como 47 crack, mais uma camada. E aí, eu fui percebendo isso. Então, tipo, pra fazer xixi, ela precisa articular, ela conta com a camaradagem de um dono de um boteco que fica a 50 metros, 75 mais ou menos, que deixa ela usar, mas aí também ela tem que deixar a posição de trabalho, e ela, uma senhora, deixar a posição de trabalho dela, os ônibus de 45, ela tem que fazer tudo correndo, tipo, ela não tem estrutura nenhuma. Os motoristas, quando chegam, eles também não têm nenhum tipo de banheiro. A copa deles era um trailer que funcionava onde chamavam um cafezinho, mas mesmo assim controlado, porque eles têm que sair e tudo mais. Então, isso foi se articulando, ou seja, você expandir o ponto final da tag que se quer do Google Maps, né, e desse 1 metro quadrado, para ver como é que as pessoas... Porque não é simplesmente porque você não desenha que as coisas não vão existir, né, que os espaços não vão ser articulados, né, ou que vão ser desenhados de outra forma, ou que o projeto de necessidades vai ser executado. Ele é executado de uma forma mambene, da maneira como eles podem, né. Então, esse ponto final, o desenho dele saiu de 1 metro quadrado e foi para uma rua inteira, né? Que era o trailer, o banheiro da birosca, que eu tive que fazer levantamento, que também era um banheiro assim, imagina, um banheiro de uma birosca no Jacaré, complicado. E a marquise, onde ela trabalhava com a cadeira emprestada do boteco. Então, tipo, é todo esse espaço o ponto final.
E no começo do livro você apresenta a estrutura econômica da exploração dos ônibus no Rio de Janeiro, e acho que isso tem a ver com as condições de trabalho, né? Você pode falar um pouco sobre essa questão? Os ônibus, agora mudou até o sistema de bilhetagem, hoje está tentando ser um pouco minimamente mais controlável, pelo JAE, que é implementado pela Prefeitura do Eduardo Paes, mas as empresas de ônibus, elas se organizaram no forma de cartel, assim, onde tinha a figura do Jacó Barata, que é um empresário que tinha a maior parte das empresas de ônibus, que era o rei dos ônibus, e aí que são diferentes empresas, mas que de todas as formas elas têm negócios sobrepostos, né? Elas têm relações de capital que elas não competem realmente entre si, né? Elas dividem a cidade, e o fato do Rio de Janeiro depender muito do transporte rodoviário implementava com que a cidade toda se tornasse refém dos empresários de ônibus. E como eram eles que controlavam a bilhetagem, também os subsídios ficavam numa espécie de limbo de controle. Tem todas essas questões, onde respinga pro lado mais fraco, que de certa forma não é um lado mais fraco, nem é tão fraco assim, que é a maioria da população da cidade, porque o Rio de Janeiro só tem uma linha e meia de metrô, né? E o trem da Supervia perde passageiro a cada mais ano e é tudo caríssimo, né? O metrô custam quase R$8. Então é sobre esse sistema porque é isso, o 474 é uma dessas 1000 linhas da cidade, mas todas elas partilham essa base autoritária de desenho, né? E que se exprime sobre um controle do ir e vir na cidade, né? Pelos preços proibitivos, pela falta de ônibus. É claro, o 474 ele não sofre desse problema de falta de ônibus, porque os ônibus no Rio de Janeiro, às vezes, eles somem. Tipo, eles não... E não tem nenhum tipo de aplicativo republicano, tipo Move It, que funciona em São Paulo, que funciona no Rio de Janeiro. Uhum. Então, o trabalho precisava explicitar, ou melhor, deixar claro qual é o campo onde se move de ônibus, sabe? Não é... Vou escanear um QR Code, vou saber onde o meu ônibus está. Era definir dimensões, né? Olha, estamos aqui muito embaixo e vamos pegar essa outra linha que dentro dessa é a que mais grita, sabe? É isso. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, né, tem um aspecto do livro que chama muita atenção, você falando, né, isso aparece também, que é a linguagem que você constrói, que você usa, né, então, no livro, né, não é um texto sisudo, né, que descreve de um jeito duro a linha, a cidade, como essa máquina de gente, você obviamente faz isso, né, mas com uma linguagem mais leve, até bem humorada em muitos trechos, né, e eu acho que isso tem a ver justamente com o jeito que você incorpora as falas, né, dos trabalhadores, dos passageiros do 474 no seu livro. Essa foi uma preocupação sua, né? Como que você construiu esse texto? Que por um lado é leve, né? Fiquei com essa impressão, mas por outro, né? Evita essa narrativa que exotiza, né? Que fetichiza esse outro, né? Que, enfim, como que você pensou isso? Acho que parte de 2 pontos. Todo o material que eu lia sobre ônibus no Rio de Janeiro era muito distante. Assim, obviamente eles têm todo um rigor de escrita e tudo mais, mas eu não sentia que a viagem em si, ela fosse retratada, sabe? Tipo, porque depois vira número, vira disputa de classes, mas aí fica uma coisa abstrata, sabe? Tipo, qual é o espaço dessa disputa de classes? Qual é o tempo, sabe? Qual é a sensação desse espaço? Qual é a perspectiva desse espaço, né? Quando você está nesse espaço? Então, acho que tem isso de trazer quem lê para dentro do 474, para entender a cidade a partir do 474. Tem uma outra questão que esse trabalho só foi possível graças à boa vontade de muita gente, né? Que eu entrevistei e que me ajudou. Porque os motoristas, eles me ajudaram muito, os passageiros me ajudaram muito e tudo mais. Então eu a partir do pressuposto que eu deveria escrever de uma forma que não abrindo mão de um rigor acadêmico, que não fosse uma escrita hermética, nem fria. Que eles pudessem se ver no texto. Não pressupondo nenhum tipo de João Guimarães Rosa, assim, sabe? É escrever de uma maneira realista e de uma maneira acessível. Porque o livro ficou pronto, eu fui entregá-lo eu fui no ponto final entregar as cópias a todos que me ajudaram. E aí eles eles gostaram de saber que tipo, era uma coisa palatável, lisível, né? Legível. Desculpa, legível. Então, acho parte dessa preocupação de se fazer entender academicamente, né? De você não escrever para uma torre de marfim e para esse trabalho não ficar engavetado não, mas num depósito em PDF e tudo mais. E também tem uma questão que, não querendo, afastando completamente o romantismo, que esse banho de esgoto do Jacaré, essas condições horrorosas de trabalho, a viagem horrorosa do 474, elas são todas
super opressoras. Mas as pessoas, elas estão felizes. Ou pelo menos elas exprimem felicidade. Tipo, todas as entrevistas, os motoristas foram não só de super boa vontade, mas eles estavam sempre fazendo sorrindo, ou sendo irônicos, mas assim, não irônico... um irônico carioca, assim, sabe? Por assim dizer. Era um irônico com bom humor, sabe? Ninguém perde o humor, apesar de toda a violência, sabe? Na viagem, ou... Essas crianças que eu vi tomando banho de esgoto, elas estavam sorrindo e super felizes. E aconteceu uma coisa muito engraçada que teve um sorteio de livro num centro, uma associação cultural dos garis do Rio. E aí um dos livros foi para uma agente de saúde que mora em frente ao Buraco do Lacerda, que é justamente a piscina de esgoto. E aí ela viu o desenho, e porque isso também, o desenho ele representa essas partes da Zona Norte que não são representadas, né? E ela viu o desenho do Buraco do Lacerda e ela, obviamente, nem precisou de legenda, porque ela conseguia entender que era o Buraco do Lacerda, mas ela lembrou de quando as filhas dela eram pequenas, que ela tinha que trancar as filhas em casa, porque as filhas queriam se jogar no Buraco do Lacerda também. Então, é isso, essa é a forma... O livro é escrito de uma forma acessível para ser comunicável, sabe? Perfeito. Gabriel Weber é autor de 474, Jacaré, Copacabana, que acabou de sair pela Sob Influência. Gabriel, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Eduardo. Eu adorei estar aqui. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, já sabe, pode me escrever pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Esse, na verdade, foi o nosso último episódio do ano, então, meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast em 2025, bom fim de ano e até o começo de janeiro.